Dízimos e ofertas. Vamos falar deste assunto, de certa forma intrigante. A palavra dízimo vem de décima parte, 1/10 da renda de uma pessoa. Para abordar este assunto, eu vou iniciar falando sobre como isso se dava lá no Antigo Testamento. Os judeus tinham 4 tipos de dízimos. O primeiro deles era chamado dízimo dos levitas. Números 14, verso 21 e 23. O objetivo era custear o sustento dos levitas e de seus familiares. Segundo tipo de dízimo, dízimo dos dízimos. Números 18, verso 26 a 28. Este dízimo era dado pelos levitas para prover o sustento dos sacerdotes. Terceiro tipo de dízimo, dízimo das festas. Deuteronômio capítulo 12, verso 5 a 6, também versos de 11 a 12 e 17 a 19. Esse dízimo era dado para suprir o custo das festas judaicas, aquelas festas instituídas por Deus. Quarto tipo de dízimo, dízimo trienal ou dízimo da caridade. Está em Deuteronômio capítulo 14, verso 23, 26, também verso 28 e 29. E ainda você encontra em Deuteronômio 26, falando desse assunto. Esse dízimo tinha um caráter social. Esse dízimo servia para atender os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, os necessitados de uma forma geral. Pois bem, aqui eu apresentei para vocês 4 tipos de dízimos do antigo pacto, da antiga aliança. Portanto, nós não podemos tratar a questão dos dízimos nos dias de hoje, nos remetendo à lei de Moisés. Ok? Fique claro isso. Por conta disso, devemos observar a questão do dízimo no Antigo Testamento como princípio. Guarde bem isso. Não mais como obrigação. Ok? Como princípio e não como obrigação. Entretanto, eu faço uma observação que, em Gênesis 14, Abraão deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que era rei e sacerdote da cidade de Salém. Portanto, aqui eu faço uma ressalva. Deve ficar claro que, ao contrário do que muitos pensam, o dízimo é antes da lei que Deus deu a Moisés. Ok? Isso é importante você guardar. Apesar do dízimo vir antes da lei de Moisés, eu reitero que não podemos tratá-lo como obrigatoriedade. Nós que estamos debaixo da nova aliança, e sim devemos tratar dízimos como princípio. Dízimo e oferta para nós é princípio. Para lançar mais luz sobre esta questão, acompanhe algumas abordagens que farei sobre este assunto no Novo Testamento. Olha bem como este assunto é tratado no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, verso 23, também em Lucas 21, 42, a mesma coisa. Jesus censura os escribas e fariseus, dizendo assim, abre aspas, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais eram? A justiça, a misericórdia e a fé. O texto continua dizendo, devieis, porém, Jesus dizendo, fazer estas coisas, quais coisas? Dar o dízimo daquilo, sem omitir aquelas. Percebe que Jesus, ao falar isso, ele não revogou os dízimos. Não, na verdade, Jesus era um problema com os religiosos. O problema era que eles não haviam entendido a intenção da lei. Essa é que era a grande questão. Diante de todas essas ponderações que fez, temos que admitir que o dízimo é um método de contribuição inteligente, por se tratar de um percentual sobre o que nós recebemos, isto é, independente da condição financeira, se pobre ou rico. Com isso, eu destaco 3 aspectos que devem ser levados em consideração por membros de uma igreja. Primeiro deles, 10% é uma contribuição igualitária para todos. Segundo aspecto, a comunidade pode fazer projetos com esses valores. O ideal é que toda a igreja participe disso, para fazer os projetos, como vão utilizar. Terceiro, como também dízimo ou ofertas é um ato de adoração a Deus. Por isso, isso deve ser colocado na liturgia de culto, como um ato de glorificação, de adoração. O grande problema, amados, é que existe uma teologia mal aplicada em muitas igrejas, onde se prega sobre o devorador, que se a pessoa não der o dízimo, tudo vai acabar para ele. Não é disso que estamos falando. Aliás, não concordo com isso. Esse tipo de abordagem, para mim, é maligna. Tampouco nós concordamos com a abordagem que abusa da falta de conhecimento das pessoas para lhes apresentarem um Deus
com D minúsculo, que quer negociar com os homens. Do tipo assim, entregue o que você tem e Deus vai te abençoar. Esse não é o Deus da Bíblia. Deus não é um Deus negociante. Isso é uma forma mercenária que mercadejantes da fé se utilizam para pressionar as pessoas a doarem. O que eu entendo é que Jesus nos chamou para renunciarmos tudo o que temos com o objetivo de vivermos, sermos seus discípulos. Isto é, Deus nos chamou para sermos sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deus não quer hoje cordeiros sendo entregues, nem em altares, mas Deus quer você. Não é 10% para a igreja, 90% para mim. Não se trata disso, gente. E sim, eu preciso entender que tudo que eu tenho é destinado para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Quem nós somos e o que nós temos. Vou dar um exemplo. Muitos se perguntam assim, se eu der 9%, será que Deus vai me castigar? E se eu der 15%, 20%, será que Deus vai me dar um presente, vai me dar uma bênção, vai me dar uma caixa de bombom? É necessário você entender que dízimo, ofertas, não está ligado à obrigatoriedade, e sim a um ato de adoração. Sabe? Adoração a Deus e serviço ao próximo. Não é obrigatoriedade, amados irmãos. Não é isso. Tá? Ao contrário do que se prega aí fora. Veja um relato de contribuições que a igreja primitiva, a igreja do primeiro século fazia. 1 Timóteo capítulo 5, olha o que diz. Paulo instruindo. O sustento das viúvas. Olha o que diz o verso 3. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Aqui, a palavra honrar inclui sustento material, como se percebe nos versículos seguintes. Por exemplo, verso 4. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam estes, filhos e netos, primeiro a exercer piedade para com a própria casa e recompensar seus pais, seus genitores, ok? Então este texto ensina que a família tem a primeira responsabilidade de sustentar os necessitados, no caso do texto, as viúvas. Olha o que diz o verso 8. Diz que é responsabilidade da família cuidar dos seus antes de recorrer à ajuda da igreja. O verso 16 ainda diz mais, diz, a família deve socorrer as viúvas para que a igreja possa ajudar as pessoas que verdadeiramente não tem ninguém por elas. Outro aspecto ainda que Paulo aborda neste texto, verso 17, o sustento dos presbíteros. Olha o que está escrito. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, dignos de honorários. Aqui se refere claramente a apoio financeiro. Verso 18 diz, pois a escritura declara, não amordaços o boi quando pisa o grão, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Paulo usa textos veterotestamentários e usa também uma citação de Jesus para justificar este apoio financeiro aos líderes da igreja. Ok? Vou fazer uma ressalva mais à frente. Vou enfatizar que Paulo não usa a expressão dízimo, ou seja, 10%. Mas ele alerta e orienta sobre a responsabilidade que a igreja tem de assumir determinadas questões dentro da congregação. Em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo vai agradecer o cuidado da igreja de Filipos, que enviou recursos para ele através de um líder, de um pastor chamado Epafrodito. Também em 1 Coríntios capítulo 16, do verso 1 ao verso 4, Paulo está organizando uma coleta regular e voluntária, destaco, para os cristãos pobres de Jerusalém. O verso 2 diz assim, no primeiro dia da semana, isso é domingo, dia de coleta na igreja, cada um de vós ponha a parte em casa, conforme a prosperidade de cada um, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Paulo está dizendo o seguinte, não faça as coisas de última hora, tá? Então, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 a 11, Paulo ensina que a contribuição deve ser, presta atenção, voluntária, intencional e alegre. Olha o que diz o texto sagrado, presta atenção nesse texto. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, não ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, distribuiu
deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para o alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Percebe isso? E multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Ele enriquece para toda generosidade, a qual fez que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Percebe que o objetivo é a glória a Deus? O que importa é a motivação do coração. É isso que Paulo está dizendo. Em fazer tudo com alegria e para a glória de Deus. O que importa para Deus é uma generosidade sincera. Deus ama o que dá com alegria. E para a causa de Deus. Por isso, abra um parênteses para lhe dizer, as igrejas precisam, a liderança das igrejas precisam prestar contas para os membros. Todos precisam saber como foi gasto, como foi investido, o valor arrecadado. Certo? Neste texto, reitero, Paulo assegura que não faltará recurso ao generoso. Ao contrário, Deus haverá de capacitar para que a pessoa generosa tenha suficiente para si e também para ajudar os outros. O que tem apresentado é como a Bíblia trata a questão de contribuição na igreja, irmãos, ok? Agora, se você vive em uma comunidade e você usufrui da estrutura daquela comunidade, você deve ser responsável por manter essa estrutura, junto, obviamente, com os demais irmãos, com os demais membros. E aqui eu encerro dizendo uma coisa, dizendo que, infelizmente, não podemos negar que existem líderes de igrejas que usam textos bíblicos, geralmente fora de contexto, para persuadir as pessoas a fazerem doações. Esses homens geralmente são mercadejantes da fé. São ricos, muitos deles, às custas de um rebanho sem entendimento. São homens malignos que perderam o temor a Deus e pregam sobre um Deus só para esta vida, fazendo dos seus ouvintes as mais miseráveis criaturas. O foco deles é a terra e não o céu. Mas um dia, esses homens haverão de prestar contas a Deus por terem usado o nome de Deus em benefício próprio e por terem levado tanta gente para o inferno. Que Deus tenha misericórdia desses pobres, dessas pobres pessoas que são enganadas nesse covil de salteadores, nesse covil, eu não tenho outra palavra a dizer a não ser isso, é um covil. Mercadejantes da fé que abusam das pessoas. E que tem um tipo de mensagem onde leva a pessoa a querer negociar com Deus, como se Deus fosse um negociante. Você me dá alguma coisa que eu te abençoo, tá? Esse não é o Deus da Bíblia, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Esse tipo de gente está induzindo muitas pessoas a pensar em outro Deus, que não é o Deus da Bíblia. Não é esse o Deus da Bíblia. Deus não vai te dar uma caixa de bombom porque você deu muita coisa. Olha, Deus está tão satisfeito com você, tá? Deus vai te dar um presentinho. Não é isso não. É uma consciência que tudo que eu tenho, a minha vida, os bens, toda a minha vida, tá? Tudo é para a glória de Deus. De que maneira? Eu estou dentro de uma comunidade onde nós contribuímos de forma voluntária, generosa, ok? Com o coração cheio de alegria e com um objetivo, qual é? A glória de Deus. Se não for assim, você está simplesmente jogando seu dinheiro fora, né? Porque o objetivo de tudo isso é que o reino de Deus avance, que o verdadeiro evangelho seja pregado e que esses mentirosos, mercenários da fé, eles sejam desmascarados. Mas o fato deles serem como são, não tira de nós a responsabilidade de estarmos em uma congregação, de contribuirmos, de olharmos para o lado, vermos como está o nosso irmão e de sabermos que aquela estrutura precisa ser mantida. Ok? Então, isso tem que estar muito claro na cabeça de todo mundo. Que Deus te abençoe e que isso possa ter esclarecido em como você entendia sobre dízimo, sobre ofertas, sobre contribuição em igreja. Que a graça de Deus nos sustente e nos livre deste mundo tão mau, tão perverso, com tantas mentes malignas que pregam um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E se você não é inscrito no meu canal, eu peço a gentileza, se inscreva e ative o sininho para todas as vezes que postarmos vídeos novos, você ser comunicado. Amém? Forte abraço.